Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. E como primeira dica, pegue o seu caderno, lápis, caneta, borracha. Para quê? Para fazer suas devidas anotações, certo? Anotar suas dúvidas e procurar com o seu professor a resolução dos seus problemas. Também, sempre que possível, faça um print da tela. Se estiver usando celular, notebook, o tablet, faça um print da tela, e aí você vai passar para o caderno e continuar suas pesquisas em casa. Tudo bem, turma? Bom, na aula de hoje, nós vamos continuar falando das funções nitrogenadas. Já abordamos os hidrocarbonetos, que são os compostos orgânicos que apresentam somente carbono e hidrogênio na sua estrutura. Também já comentamos, trabalhamos, apresentamos as funções oxigenadas, que são as funções que vão apresentar pelo menos um átomo de oxigênio em sua estrutura. E começamos as funções nitrogenadas. Falamos das aminas e agora nós vamos trabalhar as outras funções nitrogenadas. As funções nitrogenadas, elas vão apresentar pelo menos um átomo de nitrogênio, o elemento nitrogênio, na sua estrutura. Bom, as funções nitrogenadas, fora as aminas, são as amidas, nitrilas e nitrocompostos. Então, nós vamos trabalhar a definição de cada uma delas, as regras de nomenclatura, certo? E apresentar alguns compostos importantes que estão presentes no nosso dia a dia. Show? Acompanhe, por favor. Então, aqui é um resumo das funções nitrogenadas. Nós temos amina, amida, nitrocomposto e nitrila. Observe que em todas nós temos o nitrogênio. Pode aparecer o oxigênio? Pode sim. Nós vamos ter o oxigênio na amida e no nitrocomposto, certo? Então não há problema. O que vai fazer aquela estrutura pertencer ao grupo das funções nitrogenadas é a presença do nitrogênio, certo? Se há nitrogênio, então aquela estrutura irá fazer parte do grupo dos compostos nitrogenados, que eles se dividem em amida, amina, nitrila e nitrocomposto. Bom, a primeira função nitrogenada, turma, que nós vamos trabalhar, estaremos apresentando para vocês, são as amidas. Bom, você pode confundir amida com amina. Os nomes são muito parecidos, mas a estrutura é totalmente diferente. Então, quando você observa a estrutura da amina, não tem como confundir com a estrutura da amida. Até porque nas amidas nós temos a presença de oxigênio. Isso não aparece nas aminas. Pronto, se tem oxigênio, amida. Não tem oxigênio, é a função amina. Então, o que são as amidas, turma? São compostos orgânicos nitrogenados caracterizados pela presença do seguinte grupo funcional, ou seja, o grupo funcional acila. O grupo funcional acila é o carbono, ligação dupla com oxigênio, um C+O com oxigênio, mais o grupo amino, o grupo nitrogênio. Então, na verdade, eu tenho uma carbonila mais o grupo amino, Então, essa junção gera o grupo funcional acila, certo? Então, é o C+O e a ligação do carbono com o nitrogênio, grupo acila. A nomenclatura das amidas. Bom, a nomenclatura oficial, segundo as regras da IUPAC, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, é o seguinte: nome do hidrocarboneto correspondente mais amina, mais amida. Então, na verdade, nós vamos observar
toda a parte carbônica da amida. E essa parte carbônica ela vai ser considerada como um hidrocarboneto. Então, vai seguir o nome do hidrocarboneto. E nós vamos terminar com a parte final, ela é amida. Então, o nome do hidrocarboneto correspondente, ou seja, vai ser o prefixo, né, met, et, prop, but, pent, ex, ept. Esses prefixos, vocês já sabem, eles indicam a quantidade de carbonos presentes na estrutura, né? Mais o tipo de ligação, se é simples, se eu tenho só ligações simples, an. Se eu tenho uma ligação dupla, en. Se eu tenho uma ligação tripla, in. Se eu tenho duas ligações duplas, dien, mais a terminação amida. Então, olha aqui o exemplo, por favor. Eu tenho CH3, CH2, CH2C. Aí nós vemos, nós chegamos aqui ao grupo acila, né? O C dupla O mais o grupo amino. Então, aqui está o grupo acila. Então, nessa estrutura, turma, eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Então, seria o butano. O hidrocarboneto correspondente seria o butano. Vamos esquecer o O, a terminação O. Até porque a terminação O, turma, ela vai indicar hidrocarboneto. Terminou em O, hidrocarboneto. Então, metano, hidrocarboneto. Eteno, hidrocarboneto. Né? Alceno, mas ele é hidrocarboneto. Propino, hidrocarboneto. Benzeno, hidrocarboneto. Tudo bem? Etanol, é hidrocarboneto? Não, porque terminou em ol. Então, etanol é um álcool. Show? Então, nós vamos trocar o O pela terminação amida. Então, 4 carbonos, but. Entre os carbonos, nós temos somente ligações simples, an, mais a terminação amida, butanamida, certo? Quantidade de carbonos, então o prefixo correspondente a essa quantidade de carbonos, mais o tipo de ligação e a terminação amida. No próximo exemplo, nós temos uma cadeia carbônica com 5 carbonos. Então, 5 carbonos e todas as ligações são ligações simples. Então, se eu tenho 5 carbonos e entre os carbonos ligações simples, pentano. O que nós vamos fazer? Vamos trocar o O, a terminação O do pentano, por amida, pentanamida. Então, a pentanamida é a amida que apresenta 5 átomos de carbonos. Show de bola? Muito fácil, né? Se a amida estiver ramificada, sem problema. Numero a cadeia, começando pelo lado que tem o grupo acila. Lembrando que esse grupo acila sempre estará na extremidade da cadeia, certo? Por lá eu começo a numeração. Localizo a posição da ramificação. E vou partir para o nome. Então, no primeiro exemplo, eu tenho o grupo CH3, a ramificação metil no carbono 3. Então, vai ficar 3-metil. A cadeia principal, turma, são 4 carbonos. Butano, vamos tirar o O e colocar amida. Então, 3-metil, butanamida. 3-metil butanamida quer dizer uma amida ramificada de 4 carbonos, sendo que no carbono 3 nós temos o grupo metil. Duas ramificações. Lembrando, mais de uma ramificação, 2 ou mais ramificações, temos que ver se elas são ramificações iguais ou diferentes. Nesse caso, nós temos ramificações iguais. Então, vou usar os prefixos di, tri, para indicar a quantidade. Onde os grupos metil se encontram, carbono 2, carbono 5. 2,5 dimetil. A cadeia principal são 6 carbonos. Hexano, hexanamida. 2,5 dimetil, hexanamida. Show de bola. A amida mais importante
no nosso cotidiano é a ureia, que é uma diamida do ácido carbônico. Bom, a ureia constitui um dos produtos finais do metabolismo dos animais, sendo eliminada pela urina. Muito importante, a ureia é largamente usada como adubo na alimentação do gado, como estabilizador de explosivos e na produção de resinas de medicamentos. Só que o mais importante é que a ureia foi a substância que gerou a revolução na química orgânica, que mudou o conceito da química orgânica. A química orgânica tem um conceito atual devido à reação da síntese da ureia, feita por Wöhler, lá em 1828. E, por meio dessa reação, o conceito de química orgânica mudou. Faça uma pesquisa sobre esse tópico, por favor. Nitrilas. Definição. As nitrilas apresentam o seguinte grupo funcional. É o grupo CN, ou seja, é o carbono estabelecendo uma ligação tripla com o nitrogênio. Então, o grupo CN ou C ligação tripla nitrogênio. É o grupo funcional das nitrilas. Então, o composto será identificado como nitrila se apresentar pelo menos um grupo ciano na sua estrutura, ou cianeto na sua estrutura. Turma, de maneira geral, podemos considerar que as nitrilas são obtidas a partir do gás cianídrico, do cianeto de hidrogênio, pela substituição do hidrogênio por um radical, por um grupo orgânico. Turma, toda vez que a questão fala de grupo orgânico, ele está falando de radical, ou seja, cadeia carbônica, carbonos. Então, podemos falar que as nitrilas elas são originadas a partir da substituição, troca do hidrogênio, do HCN, né, do cianeto de hidrogênio, por um radical, por uma cadeia carbônica, por carbonos. Aqui no caso a gente representa o carbono por R. Também, outra dica, toda vez que aparecer R, não é um elemento químico. O R representa radical, quer dizer radical, que pode ser um grupo metil, etil, propil, certo? Então, radicais, carbonos. Então, esse R representa carbonos. A nomenclatura. Tá? A nomenclatura. Nós temos duas nomenclaturas para as nitrilas. Então, eventualmente, né, numa questão da sua escola, do vestibular, da UEMA, do Enem, essas duas nomenclaturas elas são utilizadas. Tudo bem? Primeira nomenclatura. Nome do hidrocarboneto correspondente mais nitrila. Olha só aqui o caso. Ó. CH3CN. Nós temos quantos carbonos? Nós temos 2 carbonos, certo? E entre esses carbonos, a ligação é simples. Então, qual seria o hidrocarboneto correspondente? Seria o etano. Então, vai ficar etanonitrila. Aqui a gente não vai retirar a letra O. Né? Nós vamos apenas acrescentar nitrila. Etanonitrila. Próximo exemplo, eu tenho uma nitrila com 4 carbonos. Né? CH3, CH2, CH2, C, ligação tripla, nitrogênio. São 4 carbonos, tudo bem? E entre os carbonos, aí eu vou olhar apenas entre os carbonos, turma. Entre os carbonos, ó, eu só tenho ligações simples. Então, qual seria o hidrocarboneto correspondente? Butano. Então, o nome vai ficar butano-nitrila. Butano-nitrila. A outra nomenclatura, eu vou considerar o cianeto, e o cianeto é o grupo CN. Então, eu vou destacar o grupo CN, né? E o que vai sobrar vai ser um grupo, um radical, um grupo orgânico, né? Carbonos. Então, vai ser o nome desse radical. Exemplo, ó, o CH3CN. Então, nós vamos destacar
o grupo CN, né? Então, o grupo CN é o cianeto, certo? Destacando o grupo CN, o que sobra? Sobra o CH3. E o CH3, né, esse radical CH3 é o radical metil. Nós vamos acrescentar a letra A, metila, cianeto de metila. Então, na verdade, turma, o cianeto de metila é o mesmo etanonitrila. Cianeto de metila é o mesmo que o etanonitrila. Então, são possíveis para essa mesma estrutura esses dois nomes. Da mesma forma, o CH3, CH2, CH2, CN. Então, nós vamos destacar o grupo CN, certo? Que é o grupo cianeto, vamos chamar de cianeto. E aí, o que sobrou? Sobrou um radical com 3 carbonos. E esse radical ele é linear. Qual o nome desse radical? Propil. Então, vai ficar propila. Cianeto de propila. O cianeto de propila, turma, é o mesmo butanonitrila, certo? Então, para a estrutura CH3, CH2, CH2, CN, são possíveis os nomes butanonitrila e cianeto de propila. Mais uma função nitrogenada, são os compostos chamados de nitrocompostos. Os nitrocompostos, grupo nitro, nitrocompostos. Os nitrocompostos eles são caracterizados pela presença do grupo nitro. O grupo nitro, turma, é o NO2, certo? Então, eu vou ter aqui o RN, ligação dupla, e a ligação simples com o oxigênio, uma ligação, na verdade, dativa. Então, esse N-O, ligação dativa com oxigênio, é o grupo nitro, o grupo NO2. Lembrando que, falei anteriormente, o R ele representa, é um radical. Então, ele representa átomos de carbonos. Metil, etil, propil, butil. Então, são radicais carbônicos, são carbonos na sua estrutura. Nomenclatura do grupo nitro, dos nitrocompostos. Na sua nomenclatura, considera-se que o grupo NO2 substitui um hidrogênio da cadeia carbônica. O nome desses compostos é obtido da seguinte maneira. Então, nitro mais o nome do hidrocarboneto correspondente. Em outras palavras, turma, o grupo nitro ele funciona como um radical. Assim como o metil, o etil, o propil, o grupo nitro funciona como um radical. Então, eu preciso numerar a cadeia, começando pelo lado mais próximo do grupo nitro, certo? Então, aqui eu tenho uma cadeia com 4 carbonos. E observo que o grupo nitro está localizado mais para a direita. Então, por lá eu começo a numeração. Então, carbono 1, carbono 2. No carbono 2 eu tenho um grupo nitro. Então, vai ficar 2-nitrobutano. 2-nitrobutano. Só um detalhe. O número ele vai indicar sempre a posição e não a quantidade. 2-nitrobutano, turma, não quer dizer que nós temos 2 grupos nitro. Não. Indica que o grupo nitro está localizado no carbono 2 da estrutura. Eu posso ter uma estrutura com ramificação mais o grupo nitro. Então, numeramos a partir do lado mais próximo do grupo nitro, do NO2. Por lá eu começo a numeração. Então, no exemplo aqui de cima, eu observo que no carbono 4 nós temos o metil e no carbono 1 o grupo nitro. Vou colocá-los na ordem alfabética. Então, 4-metil, 1-nitrohexano. Eu posso ter um grupo nitro ligado a anel aromático. Aí eu vou ter aqui como exemplo o 2-metil, 1,3,5-trinitrobenzeno. Essa estrutura ela é conhecida como TNT, ou trinitrotolueno. É um explosivo com uma grande capacidade, né? Um explosivo que tem um alto poder de detonação. Tudo bem?
Vamos recapitular. Funções nitrogenadas, amida, presente no grupo acila, nitrila, presente no grupo cianeto ou ciano, CN, e os nitrocompostos presentes no grupo NO2. Tudo bem? Obrigado e até a próxima.